Eu quero falar hoje acerca do jejum. Eu quero falar hoje acerca do jejum. Várias mensagens têm chegado a mim, as pessoas têm permitido que essas mensagens chegassem a mim e que muita gente pede que ensinemos acerca do jejum. Então, eu fui ter com Deus em oração e Deus permitiu que eu ensinasse a vocês acerca de jejum. Logo, se vocês demandam que o pastor ensine algo, significa que essas mensagens estão a chegar a vocês e estão a vos ajudar. E existem áreas da vossa vida que vocês também precisam ser ajudados. Então, vocês mandaram-nos várias mensagens, eu tenho muitas mensagens. Nós temos recebido, essas mensagens têm chegado a mim. E por acaso eu fui ter com Deus, perguntar a Ele se eu poderia ensinar acerca disso, porque toda a mensagem que eu trago aqui, além de ser algo pessoal, é algo que Deus me diz para eu ensinar a vocês. E Deus permitiu que eu ensinasse a vocês acerca do jejum. Então vamos lá, deixa eu vos ensinar acerca do jejum. O que é jejum? Como é que você pode fazer com que o teu jejum traga resultados na sua vida? E como é que você pode jejuar da forma correta? Preste atenção. Jejum não é um botão de emergência. O jejum não serve como um botão de emergência, onde você tecla o botão, ou pisa no botão, ou mexe o botão, ou aciona o botão quando você tiver algum problema. O jejum foi desenhado por Deus para se tornar um estilo de vida de todo cristão. O que significa que, sendo você filho de Deus, nascido de novo, você tem a obrigação, preste atenção, você tem a obrigação de fazer do jejum um padrão de vida. Jejum não pode ser algo que você programa para fazer, não. Ou porque eu tenho um problema, ou porque eu estou a passar por isso, ou porque eu tenho problema no casamento, eu tenho problema, meus filhos estão nas drogas, então eu vou jejuar por eles, para que Deus se manifeste. Não! O jejum precisa se tornar um padrão, um estilo de vida de todo indivíduo que se chama filho de Deus. Preste atenção. Por que você vai jejuar quando as tuas coisas não estão bem? É porque você sabe que o jejum, ele funciona. Mas, por que as tuas coisas se estragam? As tuas coisas se estragam porque o jejum não faz parte da sua vida. Você se alimenta mais do pão do que do jejum. Jejum é alimento. Jejum é alimento. Ouve lá o que Jesus diz aos seus discípulos. Quando você lê no livro de Mateus 6, quando ele fala acerca de oração e de jejum, ouve lá o que Jesus diz. Ele diz: e vocês, quando jejuardes, preste atenção, ele diz que e vocês, quando jejuardes, ele não disse se, mas ele disse quando. Logo, jejum não é um programa que serve de suposição. Se é uma suposição. Você pode fazer ou não. É o que você faz. Você faz ou não. Você entra nele quando quer. Deus disse quando. O que significa aqui? E ele diz que
quando jejuardes, presente contínuo. Logo, o jejum é um programa diário na vida de todo cristão. Nós deveríamos fazer do jejum um programa diário, algo que faz parte da nossa vida. Assim como você toma banho, assim como você não se esquece de se alimentar, assim como você não esquece de cuidar do teu corpo, você não poderia ou não deve esquecer de cuidar do teu espírito. Não sei se eu falar com alguém. Jejum é um programa diário, não é um programa de si, é um programa de quando. Logo, você não faz o jejum quando você está com um problema, quando você está com uma dificuldade, quando você quer emprego. Você faz o jejum todos os dias. Quando as coisas estiverem bem, ou quando as coisas não estiverem bem na tua vida, o jejum não se aparta de ti. Por quê? Porque o jejum fortalece o teu espírito. O jejum te faz crescer espiritualmente. Jejum é uma arma forte para você lutar contra algumas circunstâncias na tua vida. Uma vez eu disse para as pessoas que congregam conosco, eu disse, se você não tem um espírito de jejum, brevemente você terá nesse ministério. Porque nós aqui jejuamos, não porque queremos que Deus intervenha no crescimento da igreja, que Deus intervenha nas coisas da igreja. Não, nós crescemos espiritualmente para que Deus traga bênçãos na nossa vida. Preste atenção. Existe uma escala que você não está a seguir e que você deveria seguir. Você não recebe as bênçãos para crescer espiritualmente. Você cresce espiritualmente para receber as bênçãos. Essa escala que você não está seguindo. O jejum é uma arma forte que te faz fazer o quê? Crescer no espírito. Para que quando você cresça no espírito, Deus comece a derramar bênçãos do nível do teu crescimento espiritual. Logo, você precisa fazer do jejum o teu padrão de vida. O jejum deve ser um programa diário na tua vida. Você acorda de manhã, mata bicho, chega daqui. Almoço, chega daqui. Jantar parece gravidez. E você deseja que Deus intervenha na tua vida. Não é possível. O jejum te aproxima de Deus. O jejum te torna sensível no espírito. O jejum faz com que você tenha uma vida saudável no espírito. E Satanás, quando você é saudável espiritualmente, ele teme a tua presença. Onde você chega, ele tem medo. Sabe por quê? Vamos ler no livro de Isaías 58. No livro de Isaías 58, no versículo 8, ele diz que o jejum desperta a luz que está escondido em ti. Logo, você tem uma luz dentro. Essa luz que quando chega, a escuridão desaparece. O jejum é que faz com que essa luz desperte em ti. Logo, todo indivíduo que está aqui na terra tem uma luz, mas essa luz não brilha, essa luz está escondida. Por quê? Porque o jejum não está a funcionar na tua vida para despertar essa luz. É por isso que quando você chega, quando a escuridão vem na tua vida e ela começa a atrapalhar, ela tem êxito. Sabe por quê? Porque o jejum não está a funcionar na tua vida. O jejum desperta a luz que está em ti. Quando você lê aí mesmo no livro de Isaías 58, no versículo 10, ele diz que vocês irão andar nas trevas. Ele diz que a tua luz nascerá
nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Está a perceber? A tua luz irá nascer aonde? Nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Logo, você, quando aplica o jejum como um programa diário na tua vida, você não vive mais na escuridão. O teu casamento não vive mais na escuridão. Meu Deus. Os teus filhos não andam na escuridão. Você quer jejuar quando as coisas já estão estragadas na tua vida. Está errado. Você quer buscar a Deus quando a desgraça chegou no teu lar. Está errado. Você quer buscar a Deus em jejum quando as coisas estão estragadas na tua família. Está errado. Você vai em jejum para... Eu vou usar a expressão, para prever ou garantir que todas as más previsões que vão acontecer na tua vida não aconteçam. O jejum, ele é um catalisador que vai adiante dos teus problemas. Ele trava eles, ele trava a escuridão que vem no teu casamento. Ele trava a escuridão que vem na tua família. Ele trava a escuridão que vem no teu emprego. Ele trava a escuridão que vem no teu negócio. Ele se torna como um escudo, um catalisador que bloqueia todas as forças negativas, todas as forças estranhas, todas as forças da escuridão que vêm para atrapalhar a tua vida. Esse é o jejum. É por isso que Deus, quando Ele diz aos seus discípulos, diz que quando jejuar, diz quando e não se. Você jejua com se e não com quando. É por isso que a tua vida, ela não tem sentido. Espiritualmente, você está morto. Deixa eu te mostrar. Quando você lê a tua Bíblia, no livro de Marcos 9, versículo 23, ouve lá essa equação que Jesus mostra aos seus discípulos. Um certo senhor vai ter com os discípulos. Jesus estava ausente. Ele vai ter com os discípulos, porque ele tinha um filho endemoniado. O Senhor leva o seu filho, um certo pai, leva o seu filho aos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos não puderam libertar aquele miúdo que estava endemoniado. E ouve lá, quando Jesus vem, o pai vai ter com Jesus e diz: eu levei o meu filho e eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam libertar. E Jesus levou a mão do miúdo, orou para ele e ele foi liberto. E ouve lá o que os discípulos vão dizer a Jesus. Eles dizem: Senhor, por que nós não podemos o libertar? Ouve lá a resposta. Jesus diz que este tipo, listen to this, escuta isso. Este tipo de problema só irá sair na vida de alguém através da oração e de jejum. Significa que existem problemas e existem tipos de problemas. Oh my God. Existem problemas na tua vida e existem tipos de problemas na tua vida. E os problemas que estão na linhagem de tipos de problemas, eles só vão sair se você aplicar a vida de oração e jejum. Satanás não tem como vir com esses problemas. Logo, esse versículo nos diz que existem alguns demônios na tua vida, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida dos teus familiares, que só vão sair quando você aplicar-se no jejum e na oração. Existem tipos de problemas na tua vida, no teu emprego, no teu negócio, que só vão desaparecer quando você se aplicar, se dedicar e fazer do jejum uma vida constante, um padrão de vida em si. É quando esses problemas vão desaparecer. Logo, há problemas na tua vida que não vão ser
que não temem a oração, que não temem a tua ida à igreja, que não temem a tua vida constante de leitura da palavra. Existem problemas na tua vida que só temem a oração e jejum. Existem problemas na tua vida que quando elas vê que este indivíduo é dedicado numa vida constante de oração e de jejum, esses problemas nem se atrevem a te tocar. Jesus diz, este tipo de problema, outra versão diz que esta casta só irá sair através da oração e jejum. Esse demônio só irá sair, esse espírito mau só irá sair da tua vida, na vida do teu marido, através da oração e do jejum. Logo, se você não se dedicar numa vida constante de oração e de jejum, existem problemas que você vai sair com elas daqui na terra até outra vida com esses problemas. Jejum e oração, mais uma vez eu digo, servem como catalisador para impedir o crescimento de alguns tipos de problemas na tua vida. Jejum não é um programa de si, é um programa de quando. O jejum não é uma suposição, é uma obrigação na vida do cristão. Agora, por que o teu jejum? Alguém vai dizer, sim, pastor, eu jejum. Eu tenho uma vida constante de jejum, mas não tenho produzido resultados. Por que o teu jejum não produz resultados? Deixa eu te mostrar um segredo que vai te ajudar hoje. Como fazer com que o teu jejum produza resultados. Escuta. Jejum não funciona na tua vida por causa daquilo que você não come. Escuta-me com atenção. O jejum não funciona na tua vida por causa daquilo que você deixa de comer. O jejum funciona na tua vida por causa daquilo que você se alimenta dele. Eu aprendi isso com o homem de Deus. Eu preciso compartilhar isso contigo. Eu aprendi isso. Eu também fui ensinado. E algo que eu fui ensinado eu também preciso compartilhar contigo. Funcionou na minha vida, vai funcionar na tua. O jejum não funciona na tua vida por causa daquilo que você deixa de comer. O jejum funciona na tua vida por causa daquilo que você começa a comer. Alguém vai dizer, mas o que é? Ok. Quando você se aparta do pão, o que você come? É o que determina o teu jejum se vai funcionar ou não. Por quê? Porque muitos, vou te mostrar na Bíblia, no livro de Isaías 58, vou te mostrar. Muitos de vocês deixam de comer o pão, mas não comem nada no espírito. Está percebendo? Muitos de vocês acham que jejum é deixar de comer comida, é deixar de comer pão, é deixar de se alimentar de alimento físico. Mas a questão é, quando você deixa de se alimentar de algo físico, o que você se alimenta e que é espiritual? Porque jejum não é só se apartar da comida, é você se alimentar de algo espiritual, que é a palavra de Deus. É você se alimentar de alguma coisa espiritual, que são os louvores, as adorações. É você se alimentar de algo espiritual, que é a oração. É você se alimentar de algo espiritual, que são as pregações do teu pastor. Muitos de vocês param de comer o físico e também não comem nada espiritual. É por isso que o teu jejum não te traz resultados. A questão é, você parou de comer o pão, o que você está a comer que é espiritual? O jejum não é aquilo que você para de comer no físico, mas é aquilo que você começa a comer no espírito. Se você deseja que o teu jejum traga resultados visíveis na tua vida,
comece a se alimentar de coisas espirituais. Vou te mostrar. Abre lá aí. Ouve lá o que diz no livro de Isaías 58. Vamos lá conversar mesmo do versículo 1. Ouve lá o que diz. Diz assim: grita, pois, a plenos pulmões. Não te contenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta. E faz ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. 2. Pois, ainda assim, este povo tenta me encontrar de dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, preste atenção, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está aqui. O vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Deus está a dizer aqui que vocês se apartam do alimento físico, mas os vossos corações estão cheios de iniquidade, estão cheios do pecado. Lembra-se no livro de Mateus 5, versículo 8, ele diz que bem-aventurado os puros, os limpos do coração. Logo, o jejum não tem nada a ver com o que você deixa de se alimentar, mas tem a ver com o que você começa a se alimentar no dia em que você decide jejuar. Não sei se estou complicado. Está complicado? Está complicado isso? Está complicado? Não. Jejum. Muitos de vocês acham que jejuar é deixar de comer o pão. Sim, mas não é só isso. Quando você se aparta do pão, você também precisa começar a se alimentar de uma outra coisa, que é a justiça, o perdão, o amor, a santidade, a bondade. Lembra no livro de Gálatas 5, 22, os frutos do Espírito? Quando você começa a jejuar, os frutos do Espírito precisam fazer parte da sua vida. Os frutos do Espírito começam a fazer parte da sua vida. O problema é que você deixa de comer o pão, mas você ainda pratica a injustiça. É o que Deus está a dizer. Você ainda vive na imoralidade sexual. Você ainda vive o contrário daquilo que Deus diz. Você, quando se aparta do pão, você precisa para comer coisas espirituais. Está a perceber? Por que o teu jejum não traz resultados? O teu jejum não traz resultados porque apenas você se apartou do pão. Mas você não comeu coisas espirituais. Ele diz, quando você lê nessa outra versão, deixa eu ler, diz assim, ouve lá o que diz nessa versão, diz assim, no versículo 5, diz assim: o que eu quero que vocês façam nos dias de jejum, será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que se vistam roupa feita de pano grosseiro e que se deitem em cima das cinzas? É Deus esse aí. Quer dizer, qual é o jejum? Agora, ouve lá o versículo 6, ele diz: qual é o jejum que eu idealizei a vocês? Presta atenção. Versículo 6.
Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Está a perceber? Está a perceber? Esse é o jejum que traz resultados na sua vida. Não é só você se apartar do pão. Não é só você morrer de fome. Não adianta. Muitos de vocês se matam de fome. Vou usar essa expressão, me perdoem. Muitos de vocês se matam de fome. Muitos de vocês não estão a jejuar. Vocês estão a se matar de fome. O jejum que Deus idealizou para nós não é só se apartar do pão, mas é também se alimentar da justiça, se alimentar do amor, se alimentar da bondade, ajudar o próximo. Você jejua, mas não fala com teus pais. Muitos de nós aqui em África, deixa eu dar um exemplo. Aqui em África, muitos de nós vamos jejuar, mas nós chamamos os nossos pais de feiticeiros e nem cuidamos deles. Mas nós vamos ter a Deus e pensamos, estamos a jejuar, está-se a matar de fome. Você está a jejuar, mas nem fala com teu marido. Você está a jejuar, mas você tem pessoas ao teu redor que estão a sofrer. A justiça, a bondade, as coisas espirituais ainda não fazem parte de ti. Esse jejum não traz resultados. O jejum que traz resultados não é aquele que você só se aparta do pão, é aquele que você começa a comer das coisas espirituais, dos frutos do Espírito. Galatas 5, versículo 22. Leia Galatas 5, 22. Recolha todos os 9 frutos do Espírito. Faça com que eles façam parte da tua vida e vai ter com Deus em jejum. Sei que Deus não vai te responder. Sei que Deus não vai te responder. Sei que Deus não vai te responder. Vocês se matam de fome. E depois começam, mas eu jejuei. E nada está acontecendo na minha vida. Sim, porque a justiça, o amor, a bondade, a mansidão, o autocontrole ainda não fazem parte da tua vida. E esse jejum, por mais que você fique 40 dias, 40 noites sem comer, se o amor, se cuidar dos próximos, ele diz que tirem o jugo das pessoas. Há pessoas que você não quer perdoar, mas você vai jejuar e você acha que Deus vai te responder. Não é possível. Há pessoas que estão presas no teu coração porque te fizeram mal. E você jurou que eu vou morrer e não vou lhes perdoar. E você vai todos os dias à igreja. Você vai todos os dias ter com Deus em jejum. E você acha que Deus vai te responder? Nada. Esse jejum não produz frutos na tua vida. Eu vou repetir mais uma vez. O jejum não só tem a ver com aquilo que você para de comer. O jejum tem mais importância, garante resultados com aquilo que você começa a comer, que são os 9 frutos espirituais que estão no livro de Galatas 5, versículo 22. Esse é o jejum que Deus quer que você faça. Além de você se apartar da comida, Deus quer que você comece a comer uma outra comida que é espiritual. E quando você fizer isso, acredite, meu irmão, todas as tuas orações que fizer através do jejum irão ter a sua devida resposta. Eu espero ter ajudado a você. Eu recebi muitas mensagens para que eu falasse acerca disso. Eu espero ter resumido o máximo e ter te ensinado algo simples e que você, ao implementar, as respostas começam a descer na tua vida. Que meu Deus te abençoe, no nome de Jesus. Shalom.